Olá, estamos chegando com mais um programa Revista Empresários Entrevista. De norte a sul, de leste a oeste, trazendo muita informação sem fake news. Obrigado por você estar acompanhando o nosso programa neste exato momento. O tema do nosso programa de hoje é qualidade de vida. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a qualidade de vida é a percepção do indivíduo de inserção na vida, no contexto da cultura e sistemas de valores nos quais ele vive, em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. E para falar sobre qualidade de vida, estou recebendo hoje no programa Revista Empresários em Entrevista, o quiropraticista Mariano Júnior. Mariano, seja bem-vindo, tudo bem? Olá, tudo bem? Graças a Deus, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos falar um pouco sobre o quiropraxia, qualidade de vida. Tudo que precisa, né, atualmente. Legal, legal. Primeiro, se apresente. Quem é Mariano Júnior? Bom, eu sou Mariano Júnior, um quiropraxista, né, formado há 17 anos. Trabalho com a quiropraxia, que faz restabelece o bem-estar, restabelece a saúde do indivíduo. Legal, legal. E o que levou você a buscar a quiropraxia, formar a área? Bom, a gente parece que somos conduzidos, né, para aquilo, porque na verdade, muito antes, eu fui sargento do Exército, né, mas parece que Deus vai conduzindo aonde você deve ficar, né, aquilo que você deve. E até então você vai adquirindo conhecimentos para que então, chegar naquele local que você realmente vai permanecer. E a quiropraxia me chamou muita atenção na época, né, porque ela é uma atividade que é muito fácil e a recuperação do paciente, a recuperação é imediata. Então não tem necessidade de medicamentos, de um monte de coisas para a pessoa se recuperar das mais variados problemas de saúde. Muitas pessoas falam que a quiropraxia é como se fosse uma massagem. É isso mesmo? Não tem nada a ver. Não. Massagem é uma coisa, quiropraxia é outra. Massagem é uma coisa, quiropraxia é outra. A quiropraxia trabalha as articulações, todas as articulações do corpo. Nós temos até uma imagem aí, né, enquanto você vai falar. Douglas, coloca a imagem pra gente aí, para ilustrar o que o Mariano vai estar falando. Então, essa é a coluna vertebral, né? A coluna vertebral é dividida em 4 partes. Cervical, com 7 vértebras, que são aqueles ossinhos que você pode ver nas costas, né? Torácica, com 12 vértebras, lombar, com 5 vértebras, e a parte pélvica, que é a parte sacral, onde está o osso sacro e a bacia. Certo, e deixa eu falar uma coisa para você que fica me intrigando, pessoal. Assim, você pode estar mandando perguntas, né, pelo 13 98811 3113. Vai mandando suas perguntas, que no final tem uma surpresa que o Mariano trouxe para vocês aqui. Então mande suas perguntas, né? Você que está nesse momento aí, web telespectador em todo o Brasil, acompanhando o programa Revista Empresários, e no final tem uma grande surpresa, tá bom? Mariano, você falou aí sobre o que é a quiropraxia, como funciona. Quais são as indicações para buscar a quiropraxia, né? Para buscar esse atendimento que você realiza? Na verdade, eu ainda não falei até como funciona, né? E como funciona, ela é o seguinte, ela é uma técnica norte-americana, né, de tratamento da coluna vertebral, que é o maior feixe articulado do Nós corpo temos humano. imagem dessa? Aquilo que eu mostrei lá, que tinha as vértebras, né? E todas as outras articulações. Então, por exemplo, qualquer articulação, desde o dedinho do pé até a mandíbula é uma articulação, certo? A ATM, articulação mandibular, né? E todas, desde a mão, braço, cotovelo, joelho, tudo isso é tratado pela quiropraxia. Todas as estruturas, né? A função da quiropraxia é restabelecer as articulações no lugar original, com o objetivo de eliminar a compressão de nervos. Tem aquela fotografia aí do sistema nervoso. Vamos ver se o Douglas pode passar para a gente aí. Aquela que está cheio de fiozinhos, se eu não me engano. Tudo aquilo mesmo. Isso, essa aí. Isso daí, ó. Por exemplo, aqui se apresenta o sistema nervoso. Então, o sistema nervoso ele parte do cérebro por dentro da coluna, né, que é a medula, e se ramifica lateralmente em forma de nervos.
Esses nervos saem entre uma vértebra e outra e vai inervar todo o seu corpo, né? A pontinha do seu dedinho mindinho está ligada ao cérebro através de um nervo. E a função da quiropraxia é justamente restabelecer as articulações para que nenhum desses nervos possa estar comprimido, né? Porque quando ele está comprimido, ele pode causar uma inflamação e aí vem a dor, né? Porém, o que a maioria das pessoas não sabe é que a compressão pode ser leve. O nervo está lá saindo no meio das vértebras, a compressão do nervo pode ser leve. O nervo é um fio que conduz energia eletromagnética do cérebro para toda a parte do corpo e recebe resposta, né, de toda a parte do corpo. E quando ele está pinçado levemente, não causa inflamação e por isso não tem dor. Mas essa compressão pode causar, então, qualquer tipo de doença em qualquer órgão. Porque tem até a fotografia aí dos órgãos, né? Que são ligados, todos os órgãos são ligados ao cérebro através de um nervo, né? E se esse nervo tiver comprimido, por exemplo, uma hora ali, ó, o coração vermelho, se esse nervo do coração tiver comprimido na vértebra, então a comunicação do cérebro com esse órgão começa a ficar deficiente. E esse órgão, então, passa a adoecer, né? 95% das doenças têm origem desta forma, a compressão do nervo. O cérebro consegue dar um jeitinho daqui, de lá, mas sem tirar a compressão do nervo, não se restabelece a função, o ligamento do cérebro com o órgão, interferindo então essa compressão no funcionamento do órgão. E pode causar alguma doença mais grave? Sim, porque, por exemplo, eu já chegou um paciente e ele veio por um entorse no pé, mas o trabalho que nós fazemos é um trabalho da quiropraxia original e correta. Você está com probleminha no pé, tem que ser todas as articulações do corpo. Por quê? Tudo tem ligação, certo? Todo o seu corpo tem ligação com tudo no corpo, né? Por exemplo, os órgãos têm ligação, por exemplo, direta. O coração tem ligação direta com o pulmão, né? O estômago com o fígado, coisa mais simples da gente entender. Mas você vê só uma coisa, se você tiver um aumento de pressão, você vai sentir uma dor de cabeça, que é a mesma coisa do que uma compressão na cervical pode causar dor de cabeça. Certo. Entendeu? Então, o órgão, se tiver com o nervo pinçado, a comunicação fica deficiente. E esse órgão, então, começa a adoecer. E quando ele começa a adoecer, ele vai interferir em outros órgãos que são associados, né? E essa disfunção vai se agravando até o momento que aquele órgão começa realmente a se mostrar deficiente. É quando a pessoa vai perceber, né? Já passaram anos. Então, muitas vezes a pessoa está ali, mas eu não tenho problema de coluna, porque eu não sinto dor nenhuma. Não, a dor é só um leve sintoma, um dos sintomas de problema na coluna. Ou ela pode estar com dor, tomar um anti-inflamatório, e aquele anti-inflamatório pode maquiar a dor que ela está sentindo. Isso. E passando o tempo, a hora que não tem mais jeito, ela... Aliás, se a pessoa começar a tomar medicamento inadequado, ou medicamento dito assim por amigos, essas coisas todas, porque para você utilizar do medicamento, você tem que fazer uma análise geral da própria pessoa para ver se aquele medicamento é adequado para ela, né? Então, por exemplo, a pessoa tem uma hipertensão, determinado tipo de anti-inflamatório não pode ser ministrado, porque senão isso causa uma elevação da hipertensão. Agrava mais o... Então, a função da quiropraxia é restabelecer a ordem no corpo. E o trabalho dela é assim, é imediato. Eu faço um movimento, você está com, por exemplo, uma dor de cabeça, uma dor no pescoço, você é feito um movimento, o efeito dela é na hora, não é amanhã ou depois. Imediato. Por quê? Porque você tira a compressão daquele nervo. Entendeu? Quando você tirou a causa que está causando a dor, imediatamente ela já se alivia, né? E você já se sente muito bem na hora. Nós estamos conectados com vários empresários, não só no Brasil, como no exterior também, que acompanham a programação da PAMP e o programa Revista Empresários Entrevista.
uma dica que você dá para o empresário, porque assim, me puxando, né, pelo que você estava comentando aí, Mariano, hoje as empresas, ela tem quiropraticista dentro da empresa também, que possa auxiliar e fazer com que o absenteísmo diminua dentro das empresas também? Ah, sim, totalmente. Porque ó, o maior número de absenteísmo aqui no país, ser dito até pelo NPS, essas coisas todas, são problemas de coluna. Né? E aí, quanto custa para o empresário a falta daquele profissional? Todo mundo deveria agir nesta forma para prevenir e eliminar as faltas de funcionário. Né? A quiropraxia é muito difundida fora do país, né? Na Europa e Estados Unidos. Aqui no Brasil ainda é pouco devido ao formato, né, que o Brasil sempre se utilizou. Né? Porém, a quiropraxia cada vez fica mais forte, cada vez fica... Por quê? Porque o efeito dela é imediato. E aí o que acontece? Se você restabeleceu tão rápido aquele mal que de repente você já procurou vários profissionais e não resolveu, imediatamente você começa a indicar, né? E quando você indica, aí o boca a boca é boca a o boca, melhor eu ia negócio, falar né? isso. Olha, você tem ideia de hoje, no Brasil, quantos profissionais na área de quiropraxia existe? E uma outra pergunta que eu queria fazer para você também: quem pode exercer a quiropraxia? Então, a quiropraxia, aqui no Brasil, eu não tenho o número, né? Por quê? Porque tem a Associação Brasileira de Quiropraxia, a Associação Nacional de Quiropraxia, tem os quiropraxistas que vêm de fora, né? Por exemplo, o COB, né? Que é de esportivo, né? Aqui, que representa o Brasil na Olimpíada, tem o seu quiropraxista. Não pode participar de uma Olimpíada nenhuma equipe que não tenha um quiropraxista. Pô, que legal, não sabia disso. É informação bem E interessante. aí, a quiropraxia ela tem 2 universidades no Brasil, né? E... Se não me engano, uma é no Paraná, ou não? Sim, Paraná, né? Fevale, Novo Hamburgo, no Tá, sul. eu tô falando no sul, eu tô falando isso porque eu gostaria de mandar aqui um grande abraço ao Dr. Ricardo Fujikawa, um amigo meu de infância lá da cidade de Garça, que mora na Espanha e é um dos... Eu fiquei sabendo depois pesquisando, né? Esse meu amigo é um dos maiores especialistas na área de quiropraxia, né? Dando palestra, roda o mundo todo dando palestra, né? E uma vez eu conversando com a Mariana, eu falei, eu sou quiropraxista e tal. Aí eu lembrei, falei, nossa, eu tenho um amigo meu que atua nessa área. Aí fui pesquisar, conversando com o Ricardo Fujikawa pelo Facebook, ele falou, não, sou eu mesmo, né? Ele sempre está postando fotos, né? De palestras, né, que ele roda o mundo todo, levando essas informações, dando treinamento, capacitando, né, outras pessoas para que possam exercer, né, essa função, colocar assim, né, de uma forma bem interessante, né, e de estar levando qualidade de vida às pessoas. Sim, na verdade, né? A pessoa teria que cursar a universidade. Existem vários cursos livres, né? Com pessoas assim como você colocou, que tem autoconhecimento sobre Sim. a quiropraxia, que acaba facilitando, por exemplo, para fisioterapeutas, para outras áreas da saúde, o conhecimento. Sim. Né? Mariana, outra pergunta aqui, tem idade para buscar o tratamento com o quiropraticista? Como que é Tem, isso? Assim, qualquer idade, desde criança, adulto, pessoa já na terceira idade também? tem idade. A partir de 6 meses de idade. Qualquer bebê pode fazer, a partir de 6 meses de idade, pode fazer a quiropraxia. E qualquer idade pode ser feita a quiropraxia. É claro que em cada idade tem os seus cuidados, as suas formas de atendimento para que a quiropraxia seja efetiva. Né? Então, eu tenho pacientes, por exemplo, de 90 anos, né? E tenho pacientes de 10 anos. Então, para cada faixa de idade, uma forma, né? Para uma pessoa de 90 anos, 80 anos, 70 anos, ela já teve um desgaste maior do que uma criança, né? Então, os trabalhos são diferentes. Pode ser feito também em pessoas grávidas. Aliás, é bem interessante na gravidez, né? Porque antigamente, atualmente não, né? Porque as pessoas querem fazer a cesariana, já marcam a data. Mas se quiser um parto normal, como antigamente era, a quiropraxia ela pode auxiliar no parto, né?
E tem uns movimentos que é para a parte sacro-ilíaca, né? Que é o movimento de empurrar a bacia levemente, só que continuamente, né? Isso auxilia no parto normal, por quê? Porque a sínfise, que é uma cartilagem que liga as duas bacias, onde quando você tem a parte hormonal lá e se dilata para passar, ela fica muito mais fácil. Então a pessoa, quando chega na época, não sofre e imediatamente sai com facilidade a criança sem nenhum problema. Nossa, que interessante. E uma outra coisa que eu ia perguntar para você, um feedback, uma coisa interessante assim que você pode, nesses 18 anos que você atua na área de quiropraxia, que te chamou mais atenção, alguma pessoa que você atendeu e a pessoa às vezes não acreditava, né? E acontece muito, eu acho que acontece muito disso com você, né? Direto, né? A pessoa procura o atendimento, mas já vai com aquele assim, eu não acredito que vai acontecer, que eu vou conseguir sair sem dor, que o Mariano ou outro profissional da área de quiropraxia vai conseguir resolver o meu problema. Tem 3 coisinhas assim que é bem interessante. A primeira você pode estar com uma perna mais curta e nem saber que isso está acontecendo. E quando isso ocorre, o teu corpo começa a se adaptar com essa inclinação, certo? E com isso vai entortando, né, o corpo e causando os males geral, até a cervical, né? E que boa quiropraxia, tem pessoas que já chegam no consultório com 65 anos, ele falou assim, olha, eu tenho uma perna mais curta, desde que eu me conheço por gente, né? Já 50 anos a perna tem que fazer a calça até mais curta. Eu falei, mas relaxa, vou acertar isso aí em 3 movimentos. E realmente, os 3 movimentos são muito eficazes e a perna da pessoa se restabeleceu e pronto, né? A quiropraxia muitas vezes parece mágica, porque os efeitos que ela faz são espantosos, né? A segunda foi até bem engraçado. O paciente chegou no consultório com uma dor lombar. Essa dor lombar, aí nós temos todo um procedimento, né? A anamnese, tem um trabalho fotográfico, onde a gente vai verificar onde está tendo os problemas no corpo da pessoa. E na anamnese ele não falou, tá? Que ele era impotente. Não falou. Ou por vergonha, ou achar que isso não tinha nada a ver com a quiropraxia. Sim. Né? Mas tudo bem, quando fomos fazer o movimento lombar nele, ele ficou de barraca armado. Olha só. E ele, pelo amor de Deus, olha, não sei o que está acontecendo, eu não estou interessado no senhor, eu não sei o que está... Eu falei, calma. Na verdade, o que acontece? O sexo se dá no cérebro, não no órgão. Sim. O cérebro, através de impulsos eletromagnéticos, manda por dentro da coluna os estímulos para o órgão. Tá? Mas acontece que os estímulos... Falando assim, como estão falando para pessoas, né? Acho que para que o pênis que ele fique ereto. Para que você tenha, não só isso, para que você tenha todos os sintomas, né? Toda a condição de você estar, da pessoa estar excitada, tudo que função na parte ginecológica ali, né? Porém, quando eu fui fazer então o movimento lombar, certo? O que aconteceu? Ouviu-se aquele estalido relativo, né? E o cara ficou sem a dor e voltou para casa feliz da vida, porque tinha restabelecido a situação dele, que na verdade ele foi lá por causa de uma dor na lombar. Ele não sabia que a impotência estava sendo gerada por um fato... Pela compressão do nervo na região lombar. Então não chegava os estímulos do cérebro na região, nos órgãos sexuais, então não tinha o estímulo, né? E aí quando liberamos a passagem, imediatamente ele restabeleceu essa parte, saiu feliz da vida, né? E a outra eu sou palestrante, né, também, e dei uma palestra no Rotary, e uma pessoa que estava lá viu a palestra e também tinha problemas lombares, vários problemas. Chegou no consultório, só que ele era surdo de um ouvido e usava aparelho no outro. Aí tudo bem, vimos lá tudo que precisava, né? O foco era a dor lá lombar, mas como eu te falei, é feito na pontinha do dedo até a cabeça. Sim. E quando eu restabeleci as vértebras que estavam fora cervical, ele falou para mim, por que você está gritando? Aí eu falei, mas eu não estou gritando. Ele ficou meio parado,
tirou o aparelho, tinha voltado a ouvir. Né? Não é mágica, não é nada disso. Na verdade, o nervo estava comprimido, que vai para o ouvido, e havia uma disfunção com o órgão. Quando eu tirei a compressão, imediatamente o cérebro já vai recuperando as coisas e voltou a ouvir. Essa pessoa aí, ela fazia tempo que ela estava com problema auditivo? Bastante, porque eu acredito, eu não sei, né? Mas eu acredito que o outro ouvido, que ficou surdo, porque se você, em qualquer órgão, se a compressão do nervo for por muito tempo e ficar crônica, aí o órgão passa realmente a sofrer. Quando chega uma pessoa onde o problema não é mais articular, é no órgão, então eu encaminho para o profissional competente, certo? Sobre o coração, sobre o pulmão, sobre qualquer outro órgão. Uma órgão. equipe multidisciplinar que você tem contato para estar, isso aqui não vai resolver, vamos buscar ajuda. Não é que não vai resolver. Na verdade, quando a gente detecta que o problema não é mais da articular, sim, aí o problema já é no órgão. Né? Eu deixo à vontade o paciente, para ele, mais indico o profissional que ele tem que buscar, para então tratar o órgão. Né? Entendi. Nervo ciático. Então, fala pra gente. Cleito, se você puder colocar lá aquele sistema nervoso. O nervo ciático é o maior nervo do corpo humano, olha, é aquele ali que você vê com o maior volume embaixo, né? E esse é as pessoas sofrem muito por causa desse problema, né? Por que esse nervo acaba doendo? Obesidade, sobrecarga de peso, né? Falta de atividade física, porque a gente vai envelhecendo, vai perdendo massa óssea, massa muscular. Sim. As pessoas não param, principalmente mulheres, né? A mulher envelhece, mas ela continua fazendo o mesmo trabalho que ela fazia quando eu tinha 18 anos. E aí o que acontece? Na região lombar, da onde ele sai, né, das vértebras lombares, muitas vezes essa vértebra está fora, comprime esse nervo e causa então a inflamação. Ela pode também ser comprimida na região sacral, que é abaixo da lombar, onde tem a bacia e o osso sacro, né? E aí, então, a gente tem que identificar exatamente, porque já teve casos de pessoa que chegou com prescrição de cirurgia, certo? E quando eu fui, e foi indicado até pelo próprio profissional lá, a quiropraxia para aliviar um pouco a dor, mas quando chegou no consultório eu observei que a compressão era no ciático, mas era em outro lugar, não era na coluna, então ele nem precisava fazer cirurgia. Tá? O fato interessante é que esse paciente, ele saiu do profissional onde ele foi e estava de cadeira de roda. E chegou no consultório para dar uma aliviada na dor, segundo a indicação do próprio profissional lá, e eu acabei vendo a ressonância, né? E o problema não era na lombar, o problema era num músculo chamado piriforme, na lateral da perna. Esse músculo, ele quando ele é agredido de alguma forma, né, principalmente na rotação da perna, ele incha e o ciático passa atrás dele. Então dá uma impressão de que está sendo comprimido na raiz, né, que é na saída da vértebra, mas não. O que aconteceu? Em 30 minutos esse paciente saiu andando e já estava há meses sem andar. Né? Por quê? Dói muito, a pessoa não consegue se movimentar. E o que aconteceu foi bem engraçado. Ele pediu um cartão e eu passei o cartão para ele. Ele pegou a cadeira de roda, era essa de lona, sim, dobrou e pôs nas costas, foi embora. Só que ele não foi embora para a casa dele. O cartão eu pensei que ele ia dar para alguém. Não, ele voltou lá no primeiro profissional que ele tinha voltado. Falou, olha, está aqui o cartãozinho. E com a cadeira de roda nas costas. Olha só. E falando assim, o pessoal pensa que é a história da carochinha, né? Mas é coisa que acontece. Coisas que mesmo. Aconteceu, né? Coisas que acontecem. E, na verdade, né, você tem que ter não só conhecimento, mas como um sentido investigativo de verificar realmente a causa da dor. E hoje em dia, infelizmente, as pessoas chegam no profissional, saem de lá, chegam com a dor, sai com a dor, um papelzinho na mão de um anti-inflamatório e tantas sessões ali de massagem, fisioterapia, entendeu? E que acaba não resolvendo. Por quê? Porque a fisioterapia é ruim? Não, a fisioterapia é maravilhosa, é ótima. Mas acontece que a forma que foi utilizada no momento não era adequada.
Então, a forma adequada é, primeiro, liberar a compressão do nervo, que é o que está causando a inflamação. E hoje, quem mais busca o profissional de quiropratia? Homem, mulher, como que tá? É variado, né? Tanto mulher. Geralmente as mulheres, elas sempre procuram mais, porque as mulheres estão sempre mais ligadas à área de saúde. Se Né? cuidam, né? Se cuidam mais, né? Se cuidam mais. O homem, ele muitas vezes tem que fazer, ele não quer, resiste até Só vai ali na última hora, final. quando não tem jeito mais, ele procura. Em questão de dor. Porém, né, existem os atletas, né, as pessoas que querem ter performance no seu esporte ou no seu trabalho, e aí busca, então, ajustar. Né? Atualmente está se equilibrando em questão de homem e mulher. Joia. O papo está muito legal, muito interessante aqui. Mariano Júnior passando várias informações, acho que é de interesse de todo mundo, né? Não só do empresário, do empreendedor, mas você que está em casa aí acompanhando o programa Revista Empresários Entrevista. Eu acho que é muito interessante. Vamos fazer assim, vamos para um breve intervalo, vamos tomar só um copinho d'água aqui, fazer um pipizinho e já voltamos com a próxima edição não, né? A segunda fase do programa Revista Empresários Entrevista. Fique ligadinho e vá mandando a sua mensagem aí, 13 98811 3113, porque no final do programa tem uma grande surpresa. Vamos lá! A ABN vem lançar, junto com seu parceiro, o primeiro sistema no mundo capaz de classificar automaticamente os grãos de soja. Todo esse processo vai ganhar mais transparência, mais rastreabilidade. Isso vai trazer segurança total. Vai levar o Brasil para uma plataforma e um nível muito maior que tem hoje, com transparência. Em qualquer lugar, você pode acessar a classificação daquele caminhão, saber qual foi o histórico daquela fazenda, análise do grão em 2 fases, relatório em tempo real, rastreabilidade da qualidade ao longo da cadeia. Então, essa é a grande vantagem. Esse é um novo passo, esse é um novo futuro da agricultura do Brasil. Para a soja, para a classificação de soja. Esse é o nosso trabalho. Esse é o nosso projeto. Essa é a ABN. Somos agro. Somos ABN. Somos Brasil. A intenção que a gente tinha era ter um espaço assim, humanizado, um espaço que o paciente chegasse e tivesse o conforto como se ele estivesse na casa dele. Então a intenção era trazer mesmo, tirar aquela coisa de consultório, né, odontológico. Ninguém gosta de fazer um tratamento odontológico, todo mundo foge. Então a gente queria deixar o paciente bem à vontade, a partir desde que ele põe os pés na sala de espera até o seu atendimento. Então a ideia, né, do projeto foi essa, deixar um ambiente agradável para que o paciente se sentisse bem, como se estivesse mesmo no conforto da sua casa. Eu falo que as pessoas que usam Invisalign são pessoas, elas chegam no consultório mais tranquilas, né? Elas são, porque realmente elas têm, por conta da previsibilidade, elas sabem quando vai acabar o tratamento e como vai ficar, né? Então ela tem esse controle aí de saber, né, até onde vai o tratamento dela. Doim Motors, 0 e seminovos pra você comprar. Prêmio nos modelos, grande variedade, qualidade extrema, credibilidade. Doim Motors, Doim Motors. Quer comprar seu carro? Shopping The Blue, Senador Feijó 686, Loja Térreo, Santos, fone 3327-8001. Doim Motors. No trânsito somos todos pedestres.
Conheça agora o portal de notícias do Grupo Empresários. E saiba mais sobre o Porto de Santos, empreendedorismo, negócios imobiliários, setor automotivo, feiras e eventos. E além de ler os artigos dos mais renomados articulistas empresariais do Brasil. Estamos de volta. Foi rapidinho. Como diz um velho amigo meu, foi pai bola. Estamos aqui no segundo tempo, né, do programa Revista Empresários Entrevista, recebendo aqui Mariano Júnior, quiropraxista, com 18 anos de experiência na área. Estava conversando aqui no intervalo, fazendo um bate-bola aqui, né? E eu queria perguntar para o Mariano agora, quiropraxia dói? A quiropraxia, ela não dói, tá? O que acontece é que, assim, quando você faz algum movimento que a pessoa possa sentir dor, isso não é bom. Por quê? Porque quando a pessoa sente dor, ela se contrai. E para fazer o trabalho quiroprático, é necessário que a pessoa esteja relaxada, entendeu? Então, os trabalhos, por exemplo, é claro que não é um passeio no parque, mas as pessoas chegam ali já com dor, muitas vezes, né? E ali nós fazemos, eu até falo uma coisinha, o tratamento é como se tomasse uma sopa. Vamos pelas beiradas, você entendeu? Até chegar, porque quando a gente vai pelas beiradas, restabelecendo as coisas, a sensação da dor começa a se aliviar. E aí quando a gente chega no local onde realmente é o processo inflamatório, a pessoa se alivia muito facilmente. O que acontece é que o cérebro, né? Ele tem uma ação muito forte, né? E quando a pessoa desconhece alguma coisa, é a primeira vez, o cérebro tenta proteger aquela pessoa. Como proteger? Se contraindo, né? E a quiropraxia não pode ter força. A pessoa tem que estar relaxada. Relaxado, tranquilo. Então, é utilizado os mais diversos tipos de coisas para a pessoa relaxar, né? Como o aquecimento do local, vários movimentos periféricos que têm ligação com aquilo lá, porque se a pessoa tiver com dor, ela se contrai e não pode ser feito o movimento. Vai continuar com dor. Vai continuar com dor. E aí o que acontece? Como eu falei, por tomar sopa, vamos pelas em volta e até chegar onde está com dor e já está com bem menos dor naquele ponto, né? E outra forma, nosso trabalho lá, o meu trabalho é uma missão de tirar a dor do ser humano. Então, quando ele chega lá, a consulta demora 2 horas. Por quê? Porque ele tem uma instrução sobre o que acontece, como funciona e o que que está acontecendo com ele. Então, quando eu vou fazer um movimento, eu falo, olha, você vai sentir isso, isso, isso e vai parar a dor. Eu faço aquele movimento, imediatamente a dor some. E assim, nessa sequência, a pessoa já fala, poxa, agora eu acredito, né? A dor realmente some, ela se relaxa e fica muito mais fácil de fazer o trabalho. Você está falando dos estalos, né? Quando você está fazendo lá a intervenção. O estalo é o osso raspando no osso? Não, muita gente pensa, né, que o estalo que acontece, né, é o osso raspando no osso, mas não é. Aliás, infelizmente, né, em todas as profissões tem pessoas muito boas e outras pessoas que fazem coisas que atrapalham a profissão. Certo. Então, muitas vezes na internet você vê lá alguma coisa de quiropraxia e o cara faz um movimento, dá um estalo. Aí quando ele faz outro movimento, dá um estalo igual. Você entendeu? E isso não é real. Não é real por quê? Porque cada articulação ela tem a sua consistência, o seu tamanho. Então, os barulhinhos são diferentes um do outro e muitas vezes não tem nem o estalo, né? O estalo não é o raspar osso com osso. Dentro da coluna, se isso acontece, osso com outro, o nervo que sai ali no meio já estaria bombardeado. Então, não é isso. Na verdade, existe um selo sinovial, né? Tem uma glândula chamada sinóvia que produz um líquido de lubrificação da articulação. Essa lubrificação dentro da articulação, ela cria um selo
dentro tem um gás, e quando a gente faz o movimento perfeito da quiropraxia, rompe aquele selo e aí dá o estalido, né? Então, por exemplo, você pode chegar, ó, estalar o dedo, isso não é certo, viu? Estalar o dedo, escutar o barulhinho, né? Daqui a 20 minutos eu instalo ele novamente. Por quê? O selo sinovial foi recomposto. Por que você disse que não é correto estalar os dedos? Porque assim, a gente escuta isso de avós, né? De pais. Olha, estalar o dedo, engrossa as juntas, né? Isso prejudica a articulação da mão, mas não é real. Essa forma que eu fiz aqui para demonstrar, isso não é certo. Mas se eu fizer isso aqui, eu puxar o dedo e estalar nesse sentido, no sentido longitudinal, eu faço com que restabeleça a folga articular das pequenas articulações do dedo. E com isso ela fica melhor, ela funciona melhor com aquela, porque toda articulação é uma dobradiça. Certo. Ela tem que ter uma folga para poder movimentar. Quando ela perde a folga, aí ela começa a movimentar de uma forma incorreta e que causa problema na articulação. E o pescoço? O pessoal tem costume de estar, principalmente quando está tomando banho, estalar o pescoço. Tem alguma coisa a ver também? A pessoa estalar o pescoço, porque assim, o ser humano, ele naturalmente, ele busca uma solução para aquilo que ele está sentindo. Assim que foi descoberto todas as coisas no mundo, né? Em todos os tempos. Mas quando você pega o seu braço, né? Se colocar o sistema nervoso ali, fica legal, dá para me mostrar. Pode colocar de novo aí, Douglas, aquela foto. Isso, olha lá, os nervos que vão para o braço, eles passam ali na cervical, no pescoço. Então, quando você pega o braço e puxa para dar uma estaladinha e aliviar, você está usando o mesmo nervo que você quer aliviar. Tem pessoas que falam que estalou o pescoço ali, ele parece que levou um choque, né? Isso. Por quê? Porque você está fazendo força com o mesmo nervo, certo? E esse comando do cérebro para levantar o braço chega através dos nervos. E aí o que acontece? Quando ela faz esse movimento, isso é prejudicial. Eu tenho um paciente que ele tinha hábito de fazer isso aí. Eu falei para ele, olha, isso é ruim, você pode afetar a visão, você pode afetar a audição, memória, a voz, né? Porque os nervos do sistema nervoso ligado à parte de audição, visão, né? Estão tudo ligado ali à cervical. E aí ele tem um trabalho em São Paulo e na estrada ele resolveu dar aquela estaladinha. O que aconteceu? Ele na Imigrantes 130 por hora. Quase bateu o carro. Sumiu a visão. Nossa. Porque pode acontecer. E aí não é que ele vai ficar cego, não, mas é uma reação naquela hora. E ele deu muita sorte, deu sinal, foi freando, poderia ter morrido. Causado um acidente. Por causa grave, daquele, né? Nunca mais ele fez isso. Mas isso pode ocorrer problema de visão, problema de audição, problema na fala. Pode afetar nervos, artérias na cervical, dependendo da idade. Você entende? Que leva o sangue para oxigenar o cérebro. Então, quer dizer, não deve ser feito esse tipo de movimento. Certo. Vamos mais uma vez aí, ó. Mande a sua pergunta pelo nosso WhatsApp, 13 98811 3113. Mande sua pergunta para cá, porque no final do programa nós vamos ter uma grande surpresa, tá? Mariana, a Maria Antônia, de São José dos Campos, mandou uma pergunta aqui. Tenho insônia com dor de cabeça. A quiropraxia pode me ajudar? Totalmente. Porque, na verdade, uma vértebra só, por exemplo, a primeira vértebra cervical, que é chamada de Atlas, porque ela sustenta o globo, né? Que sustenta a cabeça, por isso é chamada de Atlas. Ela não tem disco intervertebral entre ela tem calços. E quando essa articulação sai fora do lugar, só essa articulação. No meu site, por exemplo, tem lá Qual que é o site? www.quiropraxiaesaude.com.br. Legal. Então, tem uma coluna lá assim que mostra cada vértebra os problemas de saúde que ela dá quando ela está fora do lugar. Então, a primeira vértebra, quando ela está fora do lugar, um dos sintomas é justamente a insônia. Insônia, dor de cabeça, tontura, cansaço crônico, desmaio, vertigens, várias coisas. Uma vértebra só causa um monte de coisa.
E cada vértebra, quando está fora, causa problemas. E às vezes a pessoa, como você disse também, né? A pessoa está se medicando, e o problema maqueia o problema, Só vai agravar. só vai agravar, né? Porque quando chega, fica crônico, né? Fica crônico. E aí o que acontece? Por exemplo, você causa problema em outros lugares. Vamos supor que você está, essa moça que perguntou, você está com um problema cervical. E por isso é um dos motivos que pode causar a insônia, né? Mas se tiver com problema cervical, significa que ela foi acometida de uma vértebra que está comprimindo o nervo e essa vértebra mal posiciona a cabeça. Então, quando você fica em pé, né? E aí observando de corpo inteiro no espelho, a sua cabeça está meio inclinada, o que vai acontecer? O peso da cabeça começa a desequilibrar o corpo, tá? Só que o seu senso de equilíbrio é através da visão, labirinto, né, para a parte auditiva, que não deixa, mesmo que o seu corpo esteja inclinado para o lado, a cabeça não fica inclinada, ela força a ficar reta. Mas quando ela fica reta, o que acontece? Ela comprime um lado e estica o outro. E isso começa a causar, então, vários problemas. O mais comum seria enrijecimento do ombro, torcicolo, a pessoa começa a não poder conseguir virar a cabeça, várias coisas por aí que pode causar. Mariana, a gente tem observado que muitos atletas, quando eles param de exercer a função, por exemplo, um jogador de futebol, deu tempo lá, tal, se aposentou e começa a aparecer algumas dores, ele tem que passar por alguma cirurgia. Isso aí, se ele tivesse buscado um profissional da área de quiropraxia, ia ter revertido esse problema dele. Um exemplo, tem notícia aí de vários atletas que tem que colocar prótese na bacia, né? Então, o nosso corpo, né, ele tem um tempo de duração e qualquer coisa, né, qualquer coisa tem o seu tempo. Se você utilizar aquilo de adequado, então o tempo fica maior de duração. Se você usar inadequadamente, isso diminui o seu tempo. Então, por exemplo, um jogador de futebol, muitas vezes o cara está focando lá o que ele vai ganhar, isso e aquilo, você entendeu? Todo o treinamento, e ele tem que dar de si, né? Porque tem muita gente querendo tomar o lugar dele. Sim. E aí, então, o que acontece? Ele começa a ter certos desgastes, né? E de posicionamento de coluna, porque independente se a pessoa é halterofilista, todo musculoso, não quer dizer nada. Porque se a coluna pode sair fora do lugar. Por exemplo, se você tiver com uma perna mais curta do que a outra, dá até para, como dica, dá até para você chegar com alguém, deitar de barriga para baixo, né? De cúpula ventral e a pessoa pega os seus calcanhares, estica as pernas. Você pode observar, se os calcanhares, um calcanhar maior do que o outro, você está com desequilíbrio na coluna e na parte sacral. Isso te causa inúmeros problemas de saúde, porque provavelmente você tem uma escoliose, que é uma inclinação lateral da coluna, né? E que vai afetar diretamente a cervical. Então, quer dizer, pega tudo, né? Você pode ter problemas na região baixa, parte sexual, bexiga, próstata, um monte de... Afetando todo o tudo. organismo. Porque todos esses órgãos estão ligados ao cérebro através de um nervo que sai ali do meio da coluna. Se o nervo estiver pinçado, começa a ter problema naquele... Então, por exemplo, um jogador que se cuida realmente, o que ele faz? Ele acerta primeiro a estrutura do corpo dele, né? Que é a coluna. A coluna e as outras articulações. Se a coluna estiver retinha, o peso vai para os pés de uma forma equilibrada. E com isso, você fica melhor. Se a coluna estiver torta, o peso vai para baixo de uma forma desequilibrada. Então, você tem peso, por exemplo, mais numa perna do que outra, isso vai detonar o seu joelho. Lembrando disso aí, eu teve uns anos atrás, eu usava uma bolsa, né? Colocava o notebook, algumas outros aparelhos, né? Algum livro também. E eu percebia que às vezes eu começava a andar, a perna direita, ela começava a doer, próximo aqui que a gente fala assim do nervo ciático, né? Começava a doer e incomodava muito. E você falou sobre peso, né? O peso pode interferir também nisso. Totalmente. Se a coluna, por exemplo, independente da pessoa ser obesa ou não, entendeu?
se a coluna dela estiver bem posicionada, porque, na verdade, ninguém nasce com 150 quilos. Isso aí vai sendo ganhando aos poucos, adquirindo aos poucos. E o teu cérebro vai se adaptando a isso daí. Então, ele tem a força necessária para te movimentar adequadamente. Porém, se a estrutura do corpo estiver fora do lugar, aí o peso vai ser uma coisa devastadora, né? Porque não tem equilíbrio, começa a ir o peso mais para um lado, as articulações daquele lado começam a sofrer muito mais peso do que a outra, e com isso vai detonando joelho, tornozelo, cabeça do fêmur, né? E quando que, se você cuida dessa parte, e dali para todas as outras coisas de cuidado, você vai envelhecer sem problema de saúde. A Ana Cristina, de Brasília, Distrito Federal. Um abraço, Ana. Ela mandou uma pergunta aqui sobre, agora entrando no ano escolar, as crianças retornando para a escola, a mochila. Mochila, né? Então, o que acontece? As crianças, né, até, por exemplo, uns 10 anos de idade, quando chega mais ou menos nessa fase, ela chega na fase do estirão, né? As crianças crescem muito e não têm estrutura muscular para sustentar. E como as crianças não têm problema nenhum, porque não tem desgaste, elas sentam de qualquer jeito, elas usam as mochilas pesadas. Isso vai causar o problema da escoliose. Muitas vezes a pessoa já vem até com uma carga genética, né? A escoliose quer dizer uma inclinação lateral do corpo, né? A escoliose geralmente começa nessa fase e isso vai aumentando gradativamente. Então, e a criança é muito mais simples, porque ela não tem desgaste, ela não tem dor, ela não sente nada. Quando você restabelece a coluna dela, é assim, sem dor, sem problema nenhum. E ela fica ali direitinho, porque a mãe, ela pensa assim, não, vou fazer o que todo mundo faz, né? Pensa, vou mandar pôr na natação. Muito bom, a natação é muito legal, entendeu? Porém, a estrutura do corpo, se tiver inclinada, certo? Esse músculo que vai ser começado a formar, vai formar com a coluna torta. O Antônio Carlos, de Rondonópolis. Um abraço, Antônio Carlos. Programa crescendo, tá vendo? Falei para você, Mariano, que o programa vai longe. Que bom. Web telespectadores. Ele está perguntando aqui, meu pai é caminhoneiro. Qual a dica que você daria para os caminhoneiros que às vezes ficam horas e horas sentados dirigindo o caminhão, né? Tem alguma dica que você pode dar para eles? Sim, primeiro a questão da ergonomia, né? Posicionamento do banco, do volante. Eu não sou expert em caminhão, né? Mas no próprio carro normal, você tem que estar com o braço semi-curvado, né? O volante na posição certa e as suas pernas na posição certa. Porque tem pessoas que dirigem assim, encostado, já vi muito. Né? Outro bem lá esticadão, isso vai causar um problema. E no caso do caminhoneiro, ele tem um grande... Eu tenho muitos pacientes caminhoneiros. Ele tem um grande problema, que é subir e descer do caminhão, que é alto. Isso afeta bastante a região lombar e sacral. Então, essas pessoas, elas têm que passar por um trabalho quiroprático, ajustar a coluna e fazer, por exemplo, um pilates, na qual fortaleça a musculatura sacroiliaca, a parte lombar, a parte de perna, para que ele possa realizar sem prejuízo esses movimentos que ele repete por muitas vezes. Uma outra questão que eu gostaria de perguntar para você, Mariano. Nós estamos vivendo ainda, infelizmente, uma pandemia, a Covid está aí, agora, depois dessas festas de final de ano, muitos casos aumentando. Teve recentemente, agora essa semana, divulgando, né, na rede de notícias, um número grande de crianças sendo internadas, Covid também. Fala pra gente, assim, como que está a procura, né, do quiropraticista? Antes da Covid, agora com essa nova fase da Covid e a retomada também, né, das pessoas para o trabalho, né, o trabalho remoto também. O que você tem para falar sobre isso? Bom, o que eu tenho para falar para você é o seguinte, tocaram um terror na população sobre uma coisa que é, de certa forma, simples, certo? Foi colocado um terror, então as pessoas ficaram apavoradas.
E apavorada, a pessoa tende a se fechar. Aí todo mundo fica em casa, aquela coisa toda lá. O trabalho realmente para todos os profissionais de qualquer área ficou afetado, né? E devido ao aumento de número de casos e variações do próprio vírus, o que acontece? As pessoas ficam meio assim, mas isso já está sendo uma coisa mais normal, as pessoas já estão sabendo mais como lidar com isso daí. Os próprios profissionais de saúde agora já têm todas as informações que são necessárias para cuidar, né? E então as pessoas estão um pouco mais soltas, né? Você pode ver na rua, no começo todo mundo estava de máscara, aquela coisa toda. Agora você já vê que o pessoal está um pouco mais folgado. Você acha né? que está relaxando, né? Porque assim, a máscara ainda tem que ser usada, né? Porque às vezes você está sem máscara, você vai estar passando próximo de uma pessoa, a pessoa está sem máscara também. Às vezes ela pode estar com a Covid, né? E não saber, e espirrar e você se contaminar. Então, tudo isso é meio estranho, né? Porque, por exemplo, assim, se você chega num restaurante e sentar, aí você não transmite vírus, né? Se você estiver em pé, você tem que pôr a máscara porque você transmite vírus. Isso é uma besteira, certo? Na verdade, é o seguinte, as pessoas têm que ter consciência, saber o que está acontecendo, saber, por exemplo, a máscara, ela pode ser benéfica em determinados aspectos e maléfica em outros. Por quê? Você absorve dióxido de carbono que dos seus alvéolos vão ser infiltrados no pulmão. Aquilo que você está eliminando, né? E outra, o vírus é muito menor do que a trama da própria máscara, né? Então você vê máscara de tudo quanto é tipo. Aí é claro que tudo que você possa fazer para melhorar é válido, mas você tem que ter consciência. Né? Vamos pôr, quais os lugares que você pode ter mais esse problema da Covid? Pô, você entrar dentro do elevador, certo? Você está num ponto crítico. Ambiente crítico. Aí você põe a máscara, você faz tudo o que você achar melhor para se proteger disso. Aí você está na praia lá, ambiente aberto, sol, vento, muito mais difícil de você adquirir. Mais fácil você adquirir, você passando a mão num corrimão aí no shopping e depois, por acaso, pôr na boca, coçar o olho, do que você pegar, porque no ar não se transporta. É que tem uma coisa interessante falando sobre o vírus, né? A gente está percebendo aí, assim, a recontaminação, né? A pessoa que já teve uma vez, teve a segunda, teve a terceira, tem casos já que reinfecção, já a pessoa pela quarta vez, né? Graças a Deus a vacina está aí, então as pessoas estão tendo assim uma contaminação, né, mais fraca, né? Deixa eu fazer uma outra pergunta agora, saindo um pouco dessa área, né? Com o trabalho remoto, as pessoas foram trabalhar em casa. Muitas empresas, né, cederam, compraram cadeiras ergométricas, é isso? Ergométricas, né? Para que a pessoa trabalhasse em casa, o trabalho remoto, mas com toda a qualidade, né? E muitas não. E essas pessoas que não tiveram esse apoio das empresas, né? Tá lá aquela cadeira que está lá na sala, lá, que ela usa a cadeira para almoçar, jantar. Houve uma procura, assim, dessas pessoas, né, com problemas na coluna? No começo, não. Porque as pessoas estavam com medo de sair de casa, né? Uhum. Mas depois é aquela história, a dor começa e você chega uma hora que você fala, não, eu tenho que fazer alguma coisa, tenho que eliminar essa dor porque não suporto mais. Tem gente que não dorme com dor, né? Então ele tem que procurar realmente uma ação. O que nós fazemos no consultório é tratar de acordo com todos os aspectos de proteção para o paciente, né? E as pessoas trabalhando mais sentadas realmente acaba tendo maiores problemas de coluna, principalmente sacral e lombar. Porque quando você fica muito tempo, você já começa a querer se inclinar, você não encosta. Tem pessoas vai escorregando, né, que a gente fala. Tem pessoas que falam assim, não, eu sou retinho, eu fico aqui assim, mas aí ela vai cansando e começa a fazer isso, né? Então, tem que se aprender a forma certa tem que ter a cadeira adequada, você tem que sentar direitinho. Por exemplo, as mulheres, e muitos homens também, né? Cruzam as pernas, né? Então, quando você cruza a perna, você tira o apoio de um lado
certo? E sem um apoio, o teu corpo inclina. E quando ele inclina, você faz isso para ele voltar para o lugar. Você acaba ficando torto. Você faz isso repetidamente no dia. 1 mês, 1 ano, 10 anos, e você está com instaurado um problema de coluna. Então, a postura, né? E a ergometria, né? Por exemplo, você tem que ter, por exemplo, você está home office ainda, a tua mesa tem que ter o tamanho certo, você entendeu? Sim. A tua cadeira tem que estar na posição certa, o computador tem que estar na posição da altura da sua cabeça. O mouse, se possível, sem fio, porque você passa aqui, passa em outro lugar, então não força da mesma forma. Né? Então, essa preocupação causa, então, um monte de alívio, né? De problemas que poderiam se instaurar e a pessoa se preocupando evita. Uma outra coisa sobre isso daí é também o seguinte, por exemplo, todo mundo pensa assim, eu tenho que tratar da imunidade, então, pô, eu vou comer bem, mas esquece ou não sabe que o sistema imunológico do corpo humano está dentro dos ossos, na medula óssea, dos ossos retos. E se você não trata bem a estrutura, você afeta o seu sistema imunológico. Tá? Então, o que acontece? Você tem que buscar a saúde inicialmente pela estrutura do corpo, depois parte muscular e todo por aí fora, né? Vascular. E quem cuida de saúde, cuidou da saúde da coluna, você já evita um monte de problemas de saúde. Legal. Eu tenho um aviso para te dar. Tá acabando o nosso programa. Sim. Mariano, gostaria de te agradecer muito pela sua presença aqui, pelas dicas que você deu, as informações que você passou. Queria te agradecer muito por você ser esse profissional que tem um carinho muito grande com os seus pacientes, as pessoas que procuram. Porque a gente percebe nos seus olhos brilham quando você fala. Eu acho que é muito importante isso, né? Aquela coisa assim, a humanização do atendimento da pessoa. Acho que é isso que as pessoas buscam, né? E agradecer a você por ter vindo aqui, aceitado o nosso convite, mesmo em cima da hora, ter aceitado o nosso convite, ter passado essas informações. Eu gostaria também que você deixasse novamente o seu site. www.quiropraxiaesaude, tudo junto.com.br. E agora, qual o presente? Bom, nós temos aqui, né, eu até trouxe aqui assim, nós estamos ainda na época de começo de ano, então tem aqui um cartão presente, né, que aí você vai dar para o seu, e a pessoa pode fazer lá uma consulta com uma sessão de quiropraxia. Você ainda pode mandar a sua pergunta para o nosso convidado aqui, o Mariano Júnior, porque as perguntas que estiverem chegando, nós vamos estar passando para ele, ele vai depois estar respondendo. 13-98811-3113, manda sua pergunta, o seu e-mail, vai aparecer o seu telefone e o Mariano vai responder para você também. Revista Empresários Entrevista agradece aos web telespectadores do Brasil todo, do exterior, por mais essa audiência. Muito obrigado a todos, até a semana que vem.